E aí, beleza? Tudo certo? Tudo ótimo? Que bom! Vamos para a última parte do estudo dos parâmetros curriculares nacionais, terceiros e quartos ciclos do ensino fundamental. E, claro, assim que terminar essa última parte, nós vamos fazer questões de concurso, para ver como esse assunto cai nos diversos concursos de educação física Brasil afora. E vamos fazer questões de PCN e BNCC. Beleza? Então vamos lá. Conteúdos para terceiro e quarto ciclos. Este item aborda primeiramente a perspectiva atitudinal, seguindo para as perspectivas conceitual e procedimental, colocada lado a lado, uma vez que elas se interrelacionam na aprendizagem e ensino da cultura corporal de movimento. Atitudes, conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. Ser responsável pelo desenvolvimento e manutenção de suas capacidades físicas. Conhecer sua própria postura, utilizar o que se sabe sobre o tema e responsabilizar-se pelo registro do processo e sua avaliação. Valorizar os resultados das práticas corporais e dos hábitos saudáveis sobre a aptidão física e qualidade de vida. Estar disposto a trabalhar a melhora das habilidades tanto quantitativa quanto qualitativamente. Valorizar os efeitos das atividades desportivas na saúde e qualidade de vida. Superar limites pessoais. Entender que o adversário não é rival e que a oposição é parte integrante do jogo e não base para a atitude frente aos demais. Aplicar conceitos técnicos e táticos adquiridos. Participar de jogos esportivos, recreação, lutas, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas. Adaptar e criar regras visando a inclusão de todos. Reconhecer e valorizar atitudes não discriminatórias de qualquer tipo. Valorizar jogos e danças como forma de lazer e integração social. Trabalhar em equipe e aceitar as funções atribuídas, valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da comunidade, preocupar-se com a própria segurança e a dos demais durante a realização das práticas da cultura corporal, valorizar o sentimento pessoal e o dos colegas, respeitar os limites e integridade sua e a dos outros, cooperar com os outros em situação de aprendizagem. Seguindo para conceitos e procedimentos. Primeiro, conhecimento sobre o corpo. Identificar e analisar as diferentes capacidades envolvidas nas atividades, aprender sobre condicionamento e capacidades físicas, identificar as funções orgânicas relacionadas com atividade motora, tensão e relaxamento muscular, frequência cardíaca respiratória, etc. Conhecer os efeitos das atividades físicas sobre o organismo e a saúde. Exemplo, efeito dos exercícios sobre os aparelhos e sistemas. Ser capaz de planejar o trabalho de condicionamento físico, reconhecer os mecanismos e fatores envolvidos na aprendizagem motora, analisar os elementos socioculturais e biomecânicos que estão envolvidos nas posturas do cotidiano, além do reconhecimento de músculos e articulações relacionados à postura. Reconhecimento do corpo sensível e emotivo, percebendo como isso está expresso nas práticas da cultura corporal de movimento. Vamos para conceitos e procedimentos em esportes, jogos, lutas e ginásticas. Aspectos históricos sociais dos jogos e esportes, mídia, participação feminina, violência, Olimpíadas, a participação dos negros, etc. Construção do gesto esportivo, desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras, repetição e qualidade do movimento, utilização da técnica para a resolução de problemas de jogo, dentre outros. Compreensão, discussão e construção de regras aplicadas aos jogos e esportes, a influência das regras no desenvolvimento do nível técnico e, caso seja necessário, trabalhar as alterações e adaptações dessas regras. Vamos ver lutas e ginásticas. Dentro dos aspectos históricos sociais das lutas, os alunos devem compreender o ato de lutar, para que, com quem, contra quem lutar. Compreender a vivência da luta dentro da escola, luta versus violência. Construção dos gestos nas lutas, desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades, utilizar as técnicas aprendidas para resolver problemas de luta, vivenciar a luta na escola nas modalidades competitivas e recreativas. Os aspectos históricos sociais das ginásticas, construção do gesto na ginástica, igual nos outros temas, desenvolver as habilidades e capacidades físicas envolvidas na ginástica, qualidade de movimento, etc. Então vamos para conceitos e procedimentos em atividades rítmicas e expressivas. Aspectos socioculturais das danças, as danças nas diferentes culturas e nos diferentes contextos. Conhecimento de danças masculinas, mostrando que o homem também dança. A dança de forma não competitiva, dentro da cultura corporal de movimento. Construção do movimento rítmico e expressivo, equilibrando instrumentalização e liberação do gesto espontâneo. Percepção do ritmo próprio do grupo. Desenvolvimento da noção de espaço-tempo vinculada ao estilo musical.
perceber os limites corporais na vivência e possibilitar a superação desse limite, vivência de danças folclóricas e regionais, e reconhecimento, apropriação e utilização dos princípios básicos para a construção de desenhos coreográficos. Agora nós veremos a avaliação no terceiro e quarto ciclos. A avaliação no terceiro e quarto ciclos tem como base a faixa etária e o grau de autonomia e discernimento dos alunos. Além disso, esse processo deve incluir o adolescente como participante ativo, desenvolvendo responsabilidade, creditando-lhe maturidade e favorecendo sua participação na construção do conhecimento. Os instrumentos devem ser claros e podem ser inseridos nos conteúdos de aprendizagem, facilitando a valoração e a reflexão dos recortes possíveis de serem observados. Exemplo: além de haver no recorte a observação do desenvolvimento de uma habilidade específica, é possível também levantar os aspectos motivacionais e subjetivos relacionados ao resultado, a aplicação e o significado em diferentes contextos, entre outros. Levantar aspectos motivacionais e subjetivos relacionados ao resultado, a aplicação e o significado em diferentes contextos, entre outros. Critérios de avaliação: realizar as práticas da cultura corporal de movimento. Aqui, avalia-se a participação do aluno, se ele age de maneira cooperativa, favorecendo a integração de todos, com respeito, dignidade, etc. Além disso, se o aluno realiza as atividades da cultura corporal de movimento, respeitando suas características físicas e motoras, e se ele consegue adaptar as atividades buscando a integração de todos. Valorizar a cultura corporal de movimento. Pretende-se verificar se o aluno é capaz de valorizar as manifestações da cultura corporal de movimento, entendendo seu contexto de produção, percebendo-as como recurso para a integração entre as pessoas e os grupos e reconhecer as práticas corporais como um direito dos cidadãos. Relacionar os elementos da cultura corporal com a saúde e a qualidade de vida. Busca-se avaliar se os alunos são capazes de controlar suas posturas e atividades corporais com autonomia e valorizá-la como recurso para a melhoria de sua aptidão física. Como o aluno relaciona esses conhecimentos na busca da promoção de saúde e qualidade de vida. E vamos para as orientações didáticas. Mídia, apreciação e crítica. A mídia deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, tanto como meio, educar com a mídia, quanto como fim, educar para a mídia, buscando capacitar o aluno a uma apreciação crítica em relação a ela. Todos os assuntos relacionados ao universo da cultura corporal e que são veiculados na mídia devem fazer parte das observações para uma contextualização crítica, trabalhando todos os conteúdos, conceitual, procedimental e atitudinal. Ao apreciar diferentes manifestações da cultura corporal veiculados em diversas mídias, o aluno poderá não só aprender mais sobre o corpo e movimento de uma determinada cultura, como também aprenderá a valorizar tais manifestações. Agora é olhar sobre os conteúdos. Considerar a condição social e as características dos alunos pressupõe clareza na compreensão de como se comunicam os aspectos das manifestações da cultura corporal e o desenvolvimento das potencialidades individuais de cada aluno na relação com esse universo do conhecimento. A construção da identidade individual se dá através de situações de relação, de vivência, de um sentimento de pertencimento a um grupo, a uma sociedade e a uma cultura. Portanto, é preciso oferecer situações que possibilitam uma dinâmica relacional onde todos possam agir e participar de forma igualitária. Então, a construção do ser individual e social através dos conhecimentos da cultura corporal deve ter um olhar a partir de dois eixos estruturantes: a dimensão individual dos conteúdos, onde a transformação e a evolução decorrem das vivências no plano individual, e a dimensão relacional e interativa dos conteúdos, que é a transposição das qualidades desenvolvidas individualmente para as situações coletivas. Nas diversas situações, o professor deve estar atento para o uso dessas habilidades, se elas estão sendo direcionadas para o alvo e, nos casos específicos, para o objetivo coletivo. Enfim, o professor pode observar como estão estabelecidas as relações afetivas dentro do grupo e se são adequadas a permitir que seus integrantes se sintam seguros para compartilhar sucessos e fracassos, ou seja, que sintam prazer na atividade, motivando-se a superar os desafios. O errar e o acertar é visto como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Maravilha, então esse foi o estudo dos parâmetros curriculares nacionais. E para concluir nosso estudo, vamos fazer algumas questões de concurso. Beleza? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos resolver questões. A primeira, ano 2015, banca Funiversa. Bom, o ano é de 2015, já faz um tempinho.
Mas como o documento é de 1998 e não sofreu alterações, as questões não dependem muito da data, se ele é tão atual, tá? Basta que ela seja pertinente, ok? Então vamos lá. Os parâmetros curriculares nacionais, documento elaborado pelo Ministério da Educação, contemplam abordagens críticas da educação, tendo como princípios a inclusão, a diversidade cultural, o meio ambiente, entre outros. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta a ênfase dada pelos PCN à educação física. Letra A. Jogo como principal temática. B. Qualidade de vida e promoção da saúde. C. Cultura corporal de movimento. D. Abordagens pedagógicas centradas no professor e no aluno. E. Ensino do movimento como principal conteúdo. Tem que prestar bastante atenção naquilo que o exercício pede. Então, a última parte, ó. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta a ênfase dada pelos PCN à educação física. Então, o documento, ele trata da cultura corporal de movimento que dá base à educação física escolar. Então, o tempo todo, o documento dos parâmetros curriculares nacionais fazem referência à cultura corporal de movimento, tá certo? Uma questão que não é difícil, não é complicada, mas precisa estar bem atento àquilo que o exercício pede. Vamos lá, prosseguindo, ano 2018. Olha o tamanho do exercício. Imagina uma prova com 60 questões, já está lá para frente, né, como é conteúdo específico. Imagina esse aqui, ó, questão número 58. Nossa, começa até a dar um revertério, né? Mas é assim que cai, é assim que nós temos que encarar, beleza? Sobre os parâmetros curriculares nacionais, assinale a alternativa incorreta. Sempre deixa aí esse incorreta ou correta de forma destacada. E sempre olha para não esquecer e para não responder de forma equivocada. Não pode perder ponto de bobeira. Letra A. A LDBem, de 1996, reforçou a necessidade de propiciar a todos os brasileiros uma formação básica comum, o que pressupôs a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os currículos e os conteúdos mínimos a serem ensinados nas escolas. Os PCN foram a resposta da União à responsabilidade atribuída a ela pela própria LDBem e que deveria ser complementada por estados e municípios. Resposta certinha, exatamente. Em 1996 foi promulgada a LDBem e em 1998 foi publicado os parâmetros curriculares nacionais. E ele realmente veio dar um direcionamento, dar um suporte à Lei de Diretrizes e Bases. Ok? Prosseguindo, B. A natureza do Estado brasileiro e a diversidade de sua sociedade impôs aos PCN uma estrutura de 4 níveis para sua efetivação. Os níveis não são etapas, mas amplitudes distintas de responsabilidade que devem ser cumpridas com autonomia, mas com integração. O primeiro nível diz respeito ao PCN, o segundo aos estados e municípios, o terceiro a cada unidade escolar e o quarto à sala de aula. Muito bem, tá correta. Lembre-se, nós não estamos procurando a resposta correta, nós estamos procurando a incorreta. E realmente o PCN ele norteia, ele guia, mas os estados e municípios, eles têm liberdade para acrescentar ou melhorar aquilo que eles julgam ser necessários, e o professor e a escola também têm essa autonomia. Claro que o PCN guia, norteia, mas não pode deixar de levar em consideração o público-alvo, a cultura onde esse público está inserido e qual é a visão que se tem de educação física escolar na região onde a escola está inserida. Tá? Por isso que o PCN ele é norteador, mas ele pode ser modificado de acordo com as características locais e do público-alvo, beleza? Então essa resposta está correta. Letra C. Apesar da importância da sua proposição do ponto de vista curricular, os PCN não se colocaram como resposta a todos os problemas que envolvem a educação básica brasileira, pois são variados e de naturezas distintas, como a formação inicial e continuada de professores, as condições de trabalho nas escolas, a remuneração, a diversidade étnica, cultural e religiosa da população, além do material didático e das tecnologias. Maravilha, essa resposta ela meio que reforçou aquilo que nós vimos lá na resposta B, então ela realmente está correta. Letra D, de caráter obrigatório, presta atenção, de caráter obrigatório, fechado e homogêneo. Os PCN se constituem como um modelo de currículo comum a ser ensinado em todas as escolas do país, sejam privadas, públicas, federais, estaduais e municipais, servindo como guia a ser seguido pelos professores e professoras no ensino das disciplinas escolares, de maneira que todos os estudantes do país aprendam os mesmos conteúdos, com a mesma abordagem pedagógica, ao mesmo tempo em cada série. Para determinar, para reconhecer que essa resposta ela é incorreta, é muito simples. Logo nas primeiras palavras você já vê aqui, ó, de caráter obrigatório, fechado e homogêneo. De maneira alguma, os PCN não são de caráter obrigatório, eles são apenas norteadores. Então,
com muita clareza, muita tranquilidade, marcamos resposta certa, letra D. E para concluir, vamos só conferir aqui a letra E. Os PCN foram desenvolvidos em continuidade ao processo de estabelecimento da educação básica como direito de todos, conforme determinou a Constituição Federal de 1988, o Compromisso Brasileiro com a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, e o Plano Decenal de Educação de 1993 a 2003. Maravilha, tudo certinho. Então, confirmando, resposta da 2D. Questãozinha longa, que não é de resolução rápida e tranquila, hein? Exige um pouquinho aí de uma leitura e de uma paciência um pouco maior. 3, vamos lá, ano 2019, banca IDH-TEC, do Pernambuco. Considerando as orientações presentes no PCN, assinale a alternativa correta. Então essa aqui ela quer a correta, diferentemente da anterior. Vamos lá. A. Os alunos com necessidades especiais devem ser liberados das aulas de educação física. De maneira alguma, os alunos com necessidades especiais, lembre-se, hoje em dia não falamos mais assim, tá? Falamos de pessoas com deficiência, mas vamos seguir porque é perfeitamente possível entender mesmo escrito dessa maneira. Esses alunos não devem ser liberados das aulas, pelo contrário, eles devem ser inseridos e as aulas devem ser adaptadas caso seja necessário. Letra B. Os alunos com necessidades especiais devem participar das aulas de educação física, ok, mas com acompanhamento de especialistas, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogo, psicopedagogo, independentemente do grau de limitação. Aí é que tá o pulo do gato. Esses especialistas, eles podem acompanhar caso seja necessário o acompanhamento, caso o grau de limitação exija o acompanhamento desses especialistas, beleza? Então, letra C, vamos ver. Os alunos com necessidades especiais podem participar das aulas de educação física, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis. Não faz sentido nenhum, né? Imagina o pai e a mãe matricular o aluno na escola e ter que acompanhá-los independentemente de qualquer coisa. Isso não tem cabimento. Tá? Prosseguindo, letra D. Os alunos com necessidades especiais podem ser liberados das aulas de educação física, uma vez que a participação não influenciará positivamente no desenvolvimento de suas capacidades afetivas, de integração e de inserção social. Na verdade é o contrário, ele deve participar porque a aula de educação física ela influencia positivamente no desenvolvimento desses alunos. Então está totalmente equivocada. Então, por exclusão, nossa resposta é a E. Os alunos com necessidades especiais podem participar das aulas de educação física, tendo em vista que sua participação trará benefícios em diversos âmbitos, desde que respeitado o grau de limitação e, quando necessário, o aluno seja acompanhado por um profissional especializado. Exatamente, tá corretíssimo. E é dessa maneira mesmo que tá escrito. Maravilha? Então resposta 3, letra E. Prosseguindo, 4, ano 2019, banca Fundep. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, abre aspas, a concepção de cultura corporal amplia a contribuição da educação física escolar para o pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como produtos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso a eles. Fecha aspas. Com relação à educação física como cultura corporal, assinale a alternativa incorreta. Lembre-se, não esqueça aquilo que a questão está pedindo. Ela quer a alternativa incorreta. E quando vem assim, é importante ler todas as alternativas, para que não reste dúvida, tá certo? Letra A. As danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio cultural, que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Até aqui, maravilha. Além disso, esse conhecimento contribui para a adoção de uma postura não preconceituosa e discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais e diante das pessoas que dele fazem parte. Maravilha, está totalmente correta esta alternativa. E como nós procuramos a incorreta, não devemos marcar a letra A como gabarito, beleza? Então prosseguindo, vamos buscar a incorreta. B. A prática da educação física na escola deve favorecer a autonomia dos alunos para monitorar as próprias atividades, regulando o esforço feito, traçando metas, conhecendo as potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem ser prejudiciais. Exatamente dessa forma, tá certo? Então, também a letra B está correta. Vamos em frente em busca da incorreta. C. Os conhecimentos sobre o corpo, seu processo de crescimento e desenvolvimento, que são construídos concomitantemente com o desenvolvimento de práticas corporais, ao mesmo tempo que dão subsídios para o cultivo de bons hábitos de alimentação, higiene e atividade corporal e para o desenvolvimento das potencialidades corporais do indivíduo, permitem que o indivíduo os compreenda como direitos humanos fundamentais. Também é uma resposta correta, coerente com os PCN. Então, mais uma vez por exclusão, chegamos à conclusão que a resposta correta é a letra D. Vamos conferir?
Os conhecimentos construídos devem desarmar a análise crítica dos valores sociais, tais como os padrões de beleza e saúde, que se tornaram dominantes na sociedade, seu papel como instrumento de exclusão e integração social e a atuação dos meios de comunicação em produzi-los, transmiti-los e impô-los. Essa resposta ela estaria correta se fosse modificado apenas uma palavra, que ele diz aqui que os conhecimentos construídos devem desarmar a análise. Na verdade, deve fomentar, deve estimular a análise crítica dos valores sociais. Então, por conta desse desarmar a análise crítica, nós anotamos, claro, nós já havíamos chegado a essa conclusão que a resposta correta é a letra D, mas ficou bem claro por causa desse desarmar a análise crítica. Portanto, 4, resposta D. E para concluir essas questões dos PCN, vamos para a questão número 5. Vamos deixar uma mais fácil aqui. Será? Então vamos ver. Ano 2018, banca PS Concursos. Partindo de um pressuposto teórico dos PCN, abre aspas, a aprendizagem em educação física envolve alguns riscos do ponto de vista físico inerentes ao próprio ato de se movimentar. Como, por exemplo, nas situações em que o equilíbrio corporal é solicitado, a possibilidade de desequilíbrio estará inevitavelmente presente. Fecha aspas. Dessa forma, mesmo considerando que escorregões, pequenas trombadas, quedas, impactos de bola e corda não possam ser evitados por completo, cabe ao professor a tarefa de... Aqui está bem claro que ele quer falar a respeito de planejamento de aula para que os riscos de acidentes sejam minimizados. Então vamos lá. Letra A. Organizar as situações de disputas entre alunos de forma que minimizem os pequenos acidentes de violência na escola. Ele assim, à primeira vista, até que parece um pouco coerente, né? Mas a questão tá aqui, ó. Minimizar os pequenos acidentes de violência na escola. Você não vai minimizar acidentes de violência. Violência, ela deve ser coibida, ela não deve existir. Então, essa alternativa é errada por causa disso. Você não vai minimizar acidentes de violência. Violência não deve existir. Beleza? Letra B. Se responsabilizar de recolher roupas e materiais de esporte espalhados pela área de trabalho. Por mais que roupas e materiais possam provocar acidentes, a questão está dizendo aqui, ó, se o professor deve se responsabilizar. Então isso torna a questão errada porque não é responsabilidade do professor apenas. Ele deve estimular os seus alunos a serem organizados e serem prudentes, tá certo? Então por isso essa resposta está equivocada. Letra C. Organizar as situações de ensino e aprendizagem de forma a minimizar esses pequenos incidentes. Maravilha, é isso mesmo. Então, o planejamento, a organização das aulas devem levar em consideração essas formas de minimizar pequenos acidentes, tá certo? Claro que é muito difícil você planejar e organizar algo que evite completamente acidente. Até o próprio enunciado diz isso e a realidade nos mostra isso. Mas você deve sempre pensar, planejar e organizar as aulas e os conteúdos visando o mínimo possível de acidentes. E quando eles ocorrerem, que eles não sejam graves, certo? Então nossa resposta é a letra C. Vamos conferir a D e a E? Vamos lá. Não deixar colocar chicletes nos assentos e arquibancadas. Isso não está ligado diretamente a evitar acidente, é mais uma questão de educação, né? Que isso não deve ser feito. O chiclete deve ser jogado na lixeira, tá certo? E letra E, se organizar nas tarefas e deveres de sala para que não haja acúmulos de treinos para campeonatos locais. Também não faz o menor sentido, está totalmente errada. Bom, aqui nós encerramos as questões de PCN. Agora nós vamos fazer questões da BNCC. Então, eu recomendo que, se não foi feito previamente um estudo a respeito da BNCC, eu sugiro que faça, porque fica muito mais fácil de resolver essas questões, tá? E aqui nossa ideia é fazer questões para treinar. E quando você treina, você já tem uma bagagem prévia. Assim fica muito mais fácil e muito mais dinâmico. Então vamos lá. Ano 2021, banca Amalc. Das dimensões do ensino da educação física apontadas pela BNCC, a construção de valores. Então, ó, tá falando das dimensões do ensino da educação física e a dimensão selecionada foi a construção de valores. Essa questão, ela não é uma questão simples, tá? Na verdade, questões a respeito da BNCC, elas costumam não serem simples. Mas nós temos que encarar. Se tiver lá no edital, prepare-se porque a BNCC normalmente vem umas questões assim que exigem um pouco mais de conhecimento. Letra A. Refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Percebemos que essa dimensão ela não faz referência à construção de valores. Depois, ao final, eu vou passar um pouquinho a respeito, vou passar rapidamente sobre essas dimensões de ensino, tá? Mas assim, essa letra A não está ligada diretamente à construção de valores, beleza? Então vamos para B. Está associado aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Saber sobre. Essa também não está ligada à construção de valores.
Letra C, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Também não é essa a definição de construção de valores. E calma, depois eu vou passar rapidamente sobre essas dimensões, beleza? Letra D. Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais. Maravilha, essa é a nossa resposta a respeito das dimensões do ensino da educação física e a dimensão construção de valores. Letra E. Refere-se às atitudes, ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. Como eu disse, quando se fala em construção de valores, o que foi dito aqui na letra E, ela faz bastante sentido, ela é coerente, mas nós estamos falando das dimensões do ensino da educação física. Então, a BNCC da educação física enfatiza 8 dimensões de conhecimento. São elas: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Aquela resposta, aquela alternativa, ela está ligada diretamente, é a definição do protagonismo comunitário, tá certo? Então, a dimensão construção de valores está escrito desse jeito na BNCC. Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores, positivos e negativos, são inerentes a qualquer processo de socialização. Maravilha? Então, vamos para a número 7. Ano 2019, banca FADESP. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é competência específica da educação física. Vamos lá, competências da educação física. Letra A. Reconhecer como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos apenas as práticas corporais das classes dominantes. Aqui tá bem claro o erro, né? Conhecer apenas as práticas corporais das classes dominantes. Não é isso que diz a BNCC. Letra B. Identificar as normas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Então essa é a nossa resposta. Tá certinho, tá tudo de acordo com as competências específicas da educação física descritas na Base Nacional Comum Curricular. Vamos conferir a C e a D para ver onde está o erro. Letra C. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, baseando-se especialmente nos métodos de ensino por comando e imitação. Os nossos métodos de ensino na educação física escolar não devem ser por comando e imitação. Tá? Eles devem ser orientados, devem ser mostrados e os alunos eles vão, à sua maneira, assimilar e realizar essas práticas. Tá? Não é por comando e imitação. Letra D. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão. Ótimo. Mas respeitando a meritocracia, valorizando e encorajando o desempenho individual. Tá? Então isso aqui é outra coisa que eu já falei em algumas outras vezes onde nós realizamos questões. Por mais que a meritocracia, valorização do desempenho individual seja algo positivo para alguns, nós não devemos discutir, nós não devemos brigar com a questão. Aqui a referência é a Base Nacional Comum Curricular e lá não está escrito dessa maneira, não está descrito assim. Então nós temos que responder de acordo com aquilo que é a referência para a questão. Então não é a letra D, a nossa resposta é a letra B. Beleza? Prosseguindo. 8. Uma facinha agora, hein? Ó, respostas diretas e curtas. Ano 2019, banca UPNET e a UP. Realmente não conheço, ela deve ser regionalizada. Na BNCC, a educação física tematiza as práticas corporais, procurando assegurar aos alunos um conjunto de conhecimentos denominado A. Cultura corporal, B. Cultura de movimento, C. Cultura física, D. Cultura esportiva e cultura corporal de movimento. Então aqui nós temos que ver, tem a resposta A como cultura corporal e a letra E, cultura corporal de movimento, nós temos que anotar a mais completa. Tá? E a mais completa é a letra E, cultura corporal de movimento. Falei que era uma facinha, uma tranquila. Não é comum questões da BNCC virem com esse teor bem direto, específico e relativamente fácil. Prosseguindo, ano 2022, de novo esta banca lá do Pernambuco, beleza? Para estruturar a unidade temática de esporte na BNCC, abre aspas, é utilizado um modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Fecha aspas. Com base nesse modelo, assinale a modalidade que representa um esporte de marca.
Tá? Então, lembra que existem 7 categorias dos esportes na BNCC. Primeiro, esporte de marca, esporte que compara resultados registrados em tempo, distância ou peso. Esporte de precisão, esporte onde o objetivo é lançar, arremessar um objeto na direção de um alvo. Esportes técnico-combinatórios, esportes onde a comparação se dá através de ações motoras de qualidade. Esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Isso aqui é fácil de visualizar, né? Que são os esportes onde o objetivo é lançar uma bola sobre uma rede que divide o espaço de jogo. Esportes de campo e taco. Esportes onde o objetivo é rebater uma bola lançada pelo adversário o mais longe possível. Esporte de invasão ou territorial, que esses esportes são notabilizados pela capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola invadindo o campo adversário até uma meta ou setor específico. E por fim, esportes de combate, que são as chamadas lutas. Certo? Então, aqui na questão nós temos resposta A, vôlei. Não, o vôlei tá bem claro que é esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Letra B, basquete. Basquete é esporte de invasão. Letra C, levantamento de peso. Opa, então lembrando da modalidade de levantamento de peso, nós vemos que ganha aquele que conseguir levantar mais peso. Então essa é a nossa resposta. Letra C, levantamento de peso. Letra D, golfe. Golfe é esporte de precisão. E letra E, beisebol, que é um esporte de campo e taco. Tá certo? Essa aqui não é difícil, mas precisaria saber todos esses tipos de esportes que estão descritos na BNCC. Maravilha? Vamos prosseguindo e vamos fazer a última questão. Questão de número 10. Ano 2019, banca FADESP. Entre os objetos de conhecimentos específicos da educação física indicados na BNCC, é correto afirmar sobre os jogos eletrônicos que... Vamos para a letra A. Estão categorizados na unidade temática de brincadeiras e jogos, são sugeridos para os 6º e 7º anos e devem valorizar e respeitar os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. Resposta completa, é isso mesmo. O concurseiro é meio desconfiado, quando ele vê a resposta A e já identifica que essa resposta é correta, ele já fica meio arisco, ressabiado e fala, opa, vamos conferir as outras para saber se realmente a A é a nossa resposta correta. B. O principal aspecto a ser abordado pelo professor deve envolver estratégias para evitar que os alunos utilizem tais práticas, visto a influência negativa no estilo de vida ativo. Esse é o tipo de coisa que não dá para se evitar. Os jogos eletrônicos, a tecnologia, ela está presente, ela faz parte do dia a dia dos alunos e a escola não deve abolir, não deve tentar evitar esse tipo de prática. Na verdade, você tem que inserir no contexto escolar, tá? Mas que seja uma inserção de uma maneira pedagógica. Então essa resposta está errada. Letra C. Devem ficar de fora do planejamento aquelas modalidades de jogos que se utilizam de tecnologia de um computador ou que podem ser jogados em celulares, tablets, computadores pessoais, sendo válidos apenas os consoles que captam movimentos. Mais uma vez, não deve ser taxativo, ele não deve tentar restringir alguma coisa. Claro que esses consoles que captam movimentos são mais interessantes, porque eles têm mais movimentos, mas mesmo assim, aqueles que não têm essa tecnologia, eles não devem ser evitados, certo? Então a resposta C também está errada. Letra D, não fazem parte dos objetos de conhecimentos específicos da educação física. Faz sim, tá lá sugerido para 6º e 7º anos. Então, conferindo e confirmando, nossa resposta é a letra A. Beleza? Enfim, realizamos 10 questões. Espero que esse treinamento tenha ajudado aqueles que estavam interessados. Maravilha, esse foi o estudo do documento Parâmetros Curriculares Nacionais, 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, de 1998. Beleza? Maravilha, valeu, espero que tenha ajudado de alguma maneira e até o próximo estudo.